Jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Isso aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuni. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem Apoia-se, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a esse canalzinho. Hoje nós não temos nem roupa, até vestir uma roupa melhor, porque nós temos uma entrevista muito especial para fazer aqui. Hoje nós vamos receber nossa querida companheira Rosana Bond. Rosana Bond é jornalista, é escritora, é uma militante dedicada, é minha companheira no editorial da A Nova Democracia, e hoje nós trouxemos ela aqui por um motivo muito especial, né? Continuando a nossa campanha vencedora do Entrevista do Século do presidente Gonzalo. Nós trouxemos ela aqui para a gente ter uma conversa e conhecer a experiência da Rosana no Peru, né? Como que foi esse contato com os militantes do PCP, com as massas nesse contexto de uma GPP, de uma guerra popular prolongada. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Rosana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela entrevista e bora dali. Rosana, o livro Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína, é fruto de uma extensa investigação jornalística. Ele contribui para uma contribuição importantíssima do contexto do Peru, principalmente acerca do PCP e da sua atuação, né? Nesse livro, você traz para a gente o seu relato, né, que após ali 5 anos, né, de você conhecer a existência do Sendero Luminoso, quando você estava na sua segunda viagem ao Peru, você foi contatada pelo Partido Comunista do Peru, né, e que foi quase que uma cena de filme. Você poderia contar pra gente um pouco de como foi essa experiência? Foi realmente um filme. Na verdade, na minha cabeça ainda não terminou o filme. Foi muito interessante, foi uma experiência muito legal e marcante, né? Eu não esperava nada daquilo, eu estava de férias no Peru quando aconteceu. Porque eu sou jornalista, já era naquele tempo, e eu estava exausta, porque foi em 85, eu era editora de política de um jornal do interior do Paraná, Folha de Londrina. E justamente naquela época, o Tancredo Neves estava internado, hospitalizado. Morre, não morre, morre, não morre. E aí, eu como editora de política, eu é que quase morri. Acompanhando essa história da hospitalização, a todo momento, a gente tinha que ficar atento. Naquele tempo não tinha internet, tinha que ficar com TV ligada, rádio ligado, em outra emissora, para ver se saía algum boletim sobre a saúde dele, se ele tinha melhorado, se não tinha. O Tancredo Neves, precisa vocês olharem no Google. Ele ia tomar posse na presidência da República e teve um piripaque.
Aí virou aquele comentário, que ele tinha sofrido um atentado para não assumir. Então virou uma coisa assim meio espetaculosa, né? E eu não podia deixar, eu como editora de política tinha que acompanhar. E aquilo me cansou demais, me tirou energia pra caramba. Achei que quase que eu morri junto com ele, porque estava muito cansada. Aí quando chegou o momento de eu pegar férias, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pro Peru. Porque eu queria muito rever o Peru, que eu já tinha passado por lá rapidamente. E eu queria rever o Peru. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou pro Peru descansar. Aí chego no Peru e começam a acontecer coisas assim, né? Filme mesmo. Eu não estava esperando nada disso. É que eu fui numa penha, ou seja, numa atividade folclórica, eles chamam de penha. É onde tem comida típica, tem canções, tem danças e tal. E aí, nessa penha, eu fui contatada por uma família que estava lá, perguntou, me achou estranha, porque, claro, o Peru são pessoas, uma boa parte delas morenas, né? E com traços meio indígenas e tal. E essa é a maioria. As elites, as classes dominantes não, elas são bem europeizadas, tem aquela cara de branco mesmo. Agora, eu era completamente elite, assim. Hoje meu cabelo está meu cocar colorido, mas meu cabelo sempre foi loiro, né? Eu sempre muito branca. E claro que eu chamei a atenção lá na penha, né? Aí essa família que estava lá veio conversar comigo, perguntando de onde que eu era. E eu entendi perfeitamente, eles acharam que eu era europeia mesmo, sei lá, dinamarquesa, norueguesa, alguma coisa assim. Quando eu respondi para eles em espanhol, tal, e falei que era brasileira, mas eles ficaram tão felizes. Perguntaram o que eu era, eu falei que era jornalista, daí ficaram mais felizes ainda. Aí, você aceitaria um convite nosso de ir almoçar na nossa humilde casa amanhã? Falei, sério? Aí eu que fiquei assim, ai, que legal almoçar com vocês na casa de vocês. Claro que eu vou, mas é uma casa humilde, é um lugar pobre. Eu falei, eu não me importo com isso, eu fiquei muito feliz, claro que eu aceito. Que hora? Daí, sabe, não, pode ir na hora do almoço, assim, assado. Aí fui, né, no dia seguinte, era uma favela bem pobre mesmo, bem pobre. Aquelas favelas peruanas em Lima, no subúrbio de Lima, bem tristonhas, assim, que tudo tem cor de poeira. As crianças brincando tem cor de poeira, os cachorros têm cor de poeira, tudo, sabe? As prefeituras, sei lá, tá pouco se lixando para esses lugares. Não tem água, sabe? Então fica assim, tudo meio abandonado, lixo em um canto, amontoado. E era bem pobre mesmo. Aí, quando eu cheguei lá era uma kitnetzinha do pessoal, mas eles ficaram tão felizes. Aí começou a chegar gente. Eu tenho a impressão que eles avisaram para a vizinhança inteira que eles iam receber uma visitante estrangeira. Porque aí foi ótimo, parecia E começou a chegar gente, sabe? As pessoas muito simpáticas, e foram entupindo a tal da kitnet. E fazendo pergunta para mim, né? Curiosos comigo. O que eu tinha ido fazer no Peru? Falei, eu vim descansar, estou de férias. Tá de férias? Falei, expliquei para eles mais ou menos essa história que eu trabalhei muito
na hospitalização de um cara que ia assumir a presidência da República. E eles estavam sabendo, sim, que Tancredo Neves. Sim, trabalhei muito, agora eu vim descansar aqui no Peru. Peguei férias e vim tirar um descanso. Aí alguém perguntou assim, mas como jornalista, você não tem interesse nenhum no Peru? E como assim? Você é jornalista, não tem nada aqui no Peru que te interessaria como jornalista? Falei, claro que sim. O Sendeiro Luminoso, que estava nos jornais e nas TVs todos os dias. Mas eu já desisti do Sendeiro Luminoso, porque eu sei que eles não dão entrevista, eles são um grupo muito fechado, muito silencioso. Então eu desisti do Sendeiro Luminoso. Não tenho... Então eu acho que vou mais é pegar férias mesmo. Eu achei legal que é o seguinte, depois de que eu falei isso, no dia seguinte, rapidamente eu fui contatada na minha pousada, onde eu estava hospedada, se eu não tinha interesse em conhecer algumas pessoas em Lima. Eu falei, mas que pessoas? Não podemos dizer. Mas você não está interessada, você como jornalista, em conhecer algumas pessoas que querem se apresentar para você? Eu me senti assim, picada de curiosidade. E falei, que será isso? Pensei, mas deve ser coisa boa, vamos lá. Não estou fazendo nada mesmo. Falei, sim, eu aceito. Aí começou mesmo cena de filme de espionagem. Porque marcavam, olha, fica esperando um carro na esquina da rua tal com a rua tal, segurando um jornal debaixo do braço direito. Aquele filme mesmo. Que alguém vai te pegar. Então eu cumpria direitinho o horário, tudo que falava. Ficava eu com o jornalzinho debaixo do braço. Aí parava um carro. Entra, abria a porta, entra. E aí eu comecei a ser levada, não sei quem eram essas pessoas, nunca tinha visto. Geralmente não me deixavam olhar muito bem quem estava no carro. Pediam para eu abaixar a cabeça, ficar com a cabeça abaixada, né? Para não olhar nem o caminho, nem o rosto das pessoas. E aí eu fui levada para vários lugares que não tenho a menor noção onde era. E fui conhecendo pessoas. Agora eu notei que eu estava sendo interrogada. Porque as perguntas que faziam, né? O que você pensa sobre a situação política do Peru? O que você pensa sobre tal coisa? De que jornal que você é? Você tem sua credencial aí para mostrar? Sabe? Coisas assim meio investigativas mesmo. Aí fui indo, várias pessoas diferentes, umas das outras, em locais diferentes. Eu não conseguia entender muito bem, mas eu saquei que eu estava sendo interrogada, sendo, né, investigada, digamos assim. Eu achei interessante. E algo me disse que eu estava no caminho certo, que era bom ter aceitado isso tudo. E o que me deixou assim mais impressionada foi uma vez que eles me levaram numa mansão chique para burro, uma baita mansão. Eu senti o carro fazer assim, você já estava entrando num subsolo. Depois abriram a porta, uma senhora abriu a porta para mim, ela parecia uma governanta, assim. Aí eu saí do carro, ela disse, me siga. Aí ela foi em direção a uma grande sala, finamente decorado, né? Com sofás, com não sei o quê, uma decoração chique para burro. E aí eu fiquei ali. Espera aí um pouco, ela disse, por favor. Aí eu fiquei sentada ali no sofá, um sofá macio, cheio de coisas chiques, decoração de objetos de prata, aquelas coisas que tem no Peru, né? Prata tem muito chique. E eu fiquei ali meio perdidinha, sem saber o que estava acontecendo.
Mas achei interessante que ela estava em mansão. Mas o melhor aconteceu muito depois, bem rapidamente. Depois que eu não sabia o que eu estava fazendo, ele entrou na sala um senhor, parecia um lord inglês, fumando cachimbo, de cavanhaque, fumando cachimbo. Sentou ali perto, me cumprimentou e começou a fazer perguntas, né? Vários tipos de perguntas sobre o Brasil, principalmente, né? Se a música, se o carnaval do Brasil, como é que era, se onde eu morava no Brasil tinha carnaval ou não. E eu fui respondendo. Eu aprontei uma. Ele perguntou assim, eu falei, quase que eu falei eles, pelo seguinte, porque volta e meia, ele estava me perguntando essas coisas sobre o Brasil, volta e meia ele dizia, permisso, ou seja, com licença. Aí ele saía da sala, ia lá para trás, e eu escutava vozes masculinas, ele e mais alguém conversando. Aí ele vinha com mais uma carrada de perguntas. E eu, depois que tudo passou, em 92, quando Abimael Guzmán, que era o líder do Partido Comunista do Peru, do PCP, do Sendero Luminoso, ele foi preso numa mansão. Aí eu liguei uma coisa com a outra, eu falei, nossa, será possível que aquela voz masculina que estava conversando com o lord inglês era o próprio Abimael, instruindo ele para perguntar coisas para mim? Bom, gente, pode ser uma maionese, não me levem a sério. Eu não sei se foi isso mesmo. E aí, teve um momento que ele perguntou sobre Lampião. Se eu já tinha ouvido falar do Lampião, tal. Falei, claro que sim. Cangaceiro, um grupo... Sim, claro que eu conheço. Falei, inclusive eu sei como eles dançavam. Aí o inglês, como assim? Falei, a turma do Lampião tinha um jeito de dançar. Me empresta uma vassoura. Falei para ele, me dá uma vassoura. Aí ele pediu, um arredor. Aí eu peguei a vassoura, levantei de onde estava e fiz a vassoura de... Falei, ó, isso aqui é o bacamarte, é um espingarda. Aí eles dançavam assim, e comecei. Acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café, que o dia já vem raiando e a polícia já tá de pé. Assim que eles dançavam, fui ensinando, ó, eles faziam assim, no chão. Lá no chão árido do Nordeste brasileiro, que é onde eles atuavam. E eles dançavam com espingarda, fazendo espingarda de instrumento. Ele ficou encantado. Ah, é? Falei, sim. Só que eu não tenho voz, desculpe, falei para ele. Mas a canção era essa, Acorda Maria Bonita. E eu acho que aí fui aprovada mesmo. Que aí as coisas começaram a acontecer. Ou seja, depois dessa mansão, eu fui provavelmente aprovada, porque aí eu recebi um outro telefonema para eu ir no centro de Lima, num escritório, né? Aí fui, tudo certinho. Aí entrei lá no escritório, não tinha ninguém, fiquei sozinha lá. Aí, de repente, entra uma moça no escritório. Aí ela perguntou se eu era a periodista brasileira. Eu falei, sim, sou a jornalista brasileira. Aí ela disse, posso ver seu passaporte? Passei para ela. Qual é mesmo o nome do seu jornal? Falei. O que você está fazendo no Peru? Falei, férias.
Aí, sim. Falei, expliquei de novo o negócio do Tancredo e tal. Aí ela disse o seguinte, enquanto ela estava conversando, ela perguntou, ela disse assim, o que é verdade que você tem interesse em falar com o partido? Eu falei, não. Como assim, partido? É que ela estava se referindo ao Partido Comunista do Peru e eu conhecia como Sendero Luminoso. Falei, não. Ela ficou meio estranhada. Falou, Partido Comunista do Peru. Aí demorou um pouquinho para cair. Fechou, sim, estou interessada. Ela falou assim, e você teria curiosidade em conversar com familiares de pessoas que estão presas, acusadas, como sendo do partido? Falei, familiares? Claro que eu estou, sim. Ela falou, então tá bem. Aí aí ela perguntou assim, o que se diz no Brasil sobre o partido? Foi sobre o Sendero? Fala-se que é um grupo terrorista, que é o grupo mais sanguinário que tem nas Américas, que é terrorista, que judia das pessoas, que são terríveis e tal. Aí ela, nós não somos terroristas. Isso é uma mentira infame. Nós não somos terroristas. Aí eu olhei com o zoião assim para ela, olhou com outro zoião para mim, porque já estava revelada. Ela foi a primeira pessoa do partido que se revelou abertamente, né, para mim. Aí a gente continuou conversando, ela me deu um resumo da coisa, ou seja, qual era o objetivo do partido com a luta armada, a questão do campo cercar as cidades e tal. Me deu um resumão, né? Falou que a guerra era justa, vencedora, tal. E aí, quando ela estava conversando comigo, entrou uma senhora no escritório. A hora que essa senhora entrou, olhei para ela, achei ela familiar de alguma maneira, mas eu nunca tinha visto essa pessoa. Achei ela familiar, mas não falei nada. Aí eu perguntei, escuta, mas como é que fica a questão da defesa dos familiares e das pessoas do partido que estão presas? Aí essa senhora que tinha entrado disse assim, não respondeu a minha pergunta, muito assim, você pode me acompanhar? Eu falei, claro. Aí ela desceu na portaria e lá fora tinha uma moça me esperando. Aí ela falou assim, você vai com essa moça, por favor, que ela vai te responder a sua pergunta. Aí essa moça disse assim, me siga. Só que ela andava tão rápido e era fim de tarde. Lima vira um horror final de tarde. Uma cidade populosa. Aí começa a ficar tudo meio escuro. Aí começa a acender as luzes das lojas, aquela barulheira, carro buzinando, ônibus passando, sabe, aquela coisa assim. E Lima, pelo menos era uma cidade muito congestionada. E ela andando rápido, e eu atrás dela tentando não perdê-la de vista. E aí, de repente, ela parou. Era um prédio bem velho, bem dos anos 1900, mais ou menos, 1800 e pouco, bem antigo. Aí ela fez sinal para eu entrar com ela. Nossa, era um prédio antiquíssimo, de umas madeiras que rangiam, a gente andava e as madeiras faziam crec, 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 coisa de prédio velho, né? Aí ela abriu uma porta e ela falou assim, essa aqui é a advogada, doutora Marta Watai. Ela vai lhe responder as perguntas que a senhora fez, que você fez, que eu era moça naquela época.
Aí a doutora Marta Watai, que tive o prazer de conhecer, me respondeu, né, sobre as perguntas, sobre a situação dos processos dos companheiros presos como sendo do Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso. Ela disse que era uma barra muito pesada, que ninguém queria pegar o caso dos senderistas, nenhum advogado. Que aí eles criaram um grupo chamado Grupo dos Associação dos Advogados Democráticos, né? Associação dos Advogados Democráticos, que era para as pessoas, para advogados poderem trabalhar, né, nesses casos, porque era totalmente irregular. O caso dos companheiros presos, totalmente irregular. Muitos não têm culpabilidade formalizada, outros têm, enfim, mas eles fazem isso de propósito mesmo, que é para dificultar a defesa. É difícil trabalhar. Fora as ameaças que eu recebo e os demais advogados do grupo. Recebemos ameaças, querem impedir que a gente fale com os nossos clientes. Então foi isso, né? Ela respondeu a pergunta. E aí, o que aconteceu foi que, quando eu saí de lá, aquela moça que me levou perguntou se eu toparia já no dia seguinte falar então com os familiares, né? E eu falei que sim, né? Que eu aceitaria. Então eles marcaram, me deram um endereço, marcaram para eu estar num determinado horário. Todo aquele filme de novo. Na esquina da rua tal com a rua tal, com um jornal debaixo do braço ou alguma coisa assim. Então eu fui no dia seguinte lá. E eu fui bem pontualzinha, eles não foram. Porque eu estava lá esperando, daí aproximou-se uma senhora, era perto de um supermercado, uma senhora com uma sacola de compras, e disse: me siga. Aí ela foi na frente, só que ela andou devagarinho, que nem a moça que andou. E aí eu consegui seguir. Ela falou assim: mas não se aproxime muito, mas me siga. Aí eu dei uns metros assim e fui seguindo. Aí ela entrou numa porta, eu entrei também, e era uma casinha bem humilde, né? Bem simplesinha. E aí lá estavam pessoas, mulheres, né? Familiares. E aí me deram as boas-vindas, tal. Só que não falavam nada. Vocês me chamaram aqui para dizer alguma coisa? Sim, mas estamos esperando. Temos que esperar. Não está na hora ainda. Aí, esperamos mais um pouquinho. Aí, sim, chega uma pessoa. Quando vai abrir a porta e entra, era justamente aquela senhora que eu achei familiar, que estava no dia anterior lá no escritório, que entrou no escritório, né? Que fez o convite, aliás, falou das familiares e tal. Aí ela tirou da bolsa um papel e começou a ler. Aí ela disse: nós somos familiares dos presos políticos. Aí ela definiu: nós somos familiares dos presos políticos do Peru, do Partido Comunista do Peru, que é chamado pela imprensa de Sendero Luminoso. São presos políticos enfrentando uma situação gravíssima nos presídios, principalmente no Fronton, que é uma ilha. Companheira, você foi a primeira jornalista das Américas a pisar em Fronton, né? Como que foi a ida até essa ilha? Como que foi essa experiência? Você pode compartilhar para a gente?
E a gente sabe que era uma prisão de segurança máxima, ali na região de Callao, né? Um mar muito revolto, um lugar abandonado por Deus, que estava destruído, né? Como é que estava o ânimo desses militantes? Teve algum momento específico dessa visita que te marcou nesse sentido de entender como é que estava o ânimo daqueles que foram aprisionados, daqueles que estavam militando de dentro dessa cadeia? É um campo de concentração verdadeiramente terrível. E a gente queria dizer que consideramos, e ela lendo, que consideramos a nossa luta justa, verdadeira, e que não temos pressa. A revolução não se faz assim. Não temos pressa. A revolução caminhará, a nossa vitória chegará, sem dúvida. Agora, vai ser no tempo certo que o partido definir e que as condições se derem efetivamente. Daí, ela disse assim: você teria coragem de enfrentar um desafio arriscado? Falei, que desafio arriscado? E lá na ilha do Fronton, falei, essa ilha fica no Oceano Pacífico? Sim! E eu sabia que o Oceano Pacífico é uma enganação, esse nome, Pacífico. O Oceano Pacífico não é Pacífico, é um oceano bravo pra caramba, perigoso pra caramba, gelado pra caramba. Você teria coragem de enfrentar? Eu falei, teria. Eu acho que era isso que ela estava esperando. Que ela disse, então tá, nós te avisaremos se for possível você ir, porque nós temos que conversar com os prisioneiros. E eles lá também, ela disse, eles têm uma moral lá mais elevada do que nós aqui fora, que somos familiares preocupados. Lá eles estão bem, eles estão com uma moral bem elevada. E nos veio essa ideia de ver se você enfrentaria essa barra pesada, esse risco, que é um risco, do ir para lá, para a ilha. Eu falei, não, eu vou. Geralmente, eu não falei isso para ela, mas geralmente quando as pessoas dizem, nossa, mas que coragem, eu falei, não é coragem. É jornalismo, gente. Se eu quisesse não passar por essas coisas, eu teria escolhido outra profissão. Eu sempre respondo a mesma coisa. Jornalismo é isso, se você está na chuva, molhar, tem que molhar. Se acontecer mas eu me preveni, se acontecesse alguma coisa, aí comuniquei a doutora Marta Ortay, olha, no dia tal, eu devo estar indo, se eles aprovarem, devo estar indo para a Ilha do Fronton. Sério? Falei, sério, eu vou. Por favor, doutora, se eu não voltar com vida, se acontecer alguma coisa, a senhora avisa a Embaixada do Brasil, por favor. Falei, tá bom. E aí, fiquei na espera, né? Até que um belo dia eu recebo, né, a comunicação que sim, que é para eu estar embarcando no barco rumo à Ilha do Fronton no dia tal hora, lá no cais do Porto de Callao, que é ao lado de Lima, né? Falei, caraca, agora eu vou ter que ir, não tem como voltar atrás. Deu certo. Depois eu soube que foi feita uma votação, né, para minha ida lá. E que eu ganhei por poucos votos, quase que não aceitam a minha ida. Mas eu fui aprovada. Então, foi essa maravilha de ir para a Ilha do Fronton. E aí é um filme mais perigoso um pouquinho. Porque aí, assim, quando eu cheguei lá no cais, as familiares se aproximaram de mim e disseram,
ninguém aqui pode saber que você é jornalista. Já tinham pedido para eu não levar meu passaporte, só a carteira de identidade, sem caneta, sem papel, sem nada. Tinha que guardar tudo aqui na bundinha. Porque eu não poderia ser pega, entendeu? Com nada. Senão não me deixavam entrar, ou me prendiam, ou me matavam. Né? A polícia, eu estou dizendo. Aí elas se aproximaram, me cercaram, disseram, seu nome já está na lista, nós fazemos a lista de quem vai embarcar, seu nome já está lá, seu número é 33, mas deixa com a gente, ou seja, fica tranquila, só não conta para ninguém, que tem muitos soplones acá. São espiões, né, do governo e da polícia e dos militares. Então eles ficam cercando a gente. Então é o seguinte, não fala com muita gente, não diga que você é jornalista. Nós vamos embarcar às 9 horas. Esteja perto de nós, né? Nesse horário que a gente já te bota dentro da barca. Aí foi. Eu fiquei por ali mesmo, né? Entrei na barca, eram muitas pessoas, então tinham 2 barcas. Eu embarquei não me lembro agora se foi na primeira ou na segunda. Elas é que dirigiram tudo, né? Aí foi assim que nós fomos para a Ilha do Fronton, para o tal do campo de concentração. Um campo de concentração maldito, muito mal falado lá no Peru, assim, tido como, sabe, um lugar horrível, assim. E realmente não deve ter sido ser bom ficar preso lá. Mas aí, o seguinte, nós fomos andando durante... A viagem durou uma hora, mais ou menos, 1 hora e pouco. E aí a gente se aproximou de uma ilha, eu olhei para elas, aí elas fizeram que não era aquela. Depois me explicaram que aquela ilha que a gente estava passando era a ilha de São Lourenço, que era a maior base da marinha peruana, né? Era uma ilha de milicos, que não era o Fronton ainda. Aí andamos mais um pouco, tal. Muitas enjoando, porque aquelas senhoras que estavam ali na barca, muitas delas eram senhoras andinas, senhoras lá da cordilheira, que nunca tinham visto o mar na vida, às vezes nem água, com aquela... E o Pacífico é bem Pacífico, aquelas ondas enormes, onda de surfista, né? E aí, sim, quando estava chegando perto, aí eu me emocionei pra caraca, porque elas começaram a cantar uma música pro presidente Gonçalo. Na ilha, a gente viu bandeiras vermelhas balançando e um monte de formiguinhas com a mão ao alto e aquela bandeira vermelha e elas cantando. Eu fico emocionada. Elas também choraram e tal. Foi muito bonito de ver. Aí elas me orientaram, né, que eu... Disseram o seguinte, que eu chegasse lá, fizesse apenas o que elas me orientavam. Que não era para eu... Caso alguém da polícia ou dos militares desconfiasse, era para eu dizer que eu era a parente brasileira dos irmãos Soares. Eu pensei comigo, meu pai tá certo, eu tenho essa cara de branca, eu não tenho cara de parente de los hermanos Soares, nunca. Mas não aconteceu nada. Na verdade, quando a barca parou lá no deck,
os guardas puxavam a gente assim, sabe, pelos braços, as crianças, sabe, como se a gente fosse traste, coisas inanimadas, sabe, bagagem, incômoda. Botavam a gente em cima de coisa, me puxaram também, e aí as mulheres, vai até o final, lá tem uma mesinha onde você vai ter que entregar a sua carteira de identidade. Aí fomos andando. Aí eu me tinha lá uma mesinha com um soldado lá. Ela falou, entrega e sai andando. Não para. Aí eu fiz isso, entreguei e saí andando com elas, né? Em direção a um muro muito alto. E elas olharam para trás e umas riram, falaram assim, companheira, o guarda está olhando a sua carteira, não está entendendo nada. A carteira brasileira, né? Diz que ele ficava olhando, aí guardou. Não entendeu muito bem. Aí entramos nesse muro, tinha uma espécie de uma construção de madeira em U, que era a administração do presídio, onde nós fomos revistadas, tal, não sei o quê. Abriram a minha bolsa, né, tal, das mulheres também, tal. E aí, quando eu fui liberada, as mulheres, anda rápido, companheira, naquele portão lá, vamos para lá, vamos com a gente, vamos. Não dá muita moleza. Aí eu fui andando rapidinho junto com elas, em direção ao portão. Quando chegou no portão, nossa, aí eu não acreditei. Eles abriram o portão, os prisioneiros que estavam dentro abriram o portão e fizeram um corredor polonês. Tinha 300 e poucos homens presos ali. Fizeram um corredor polonês para a gente, eu e as parentes e as mulheres passarmos no meio. Aí foi maravilhoso, foi emocionante também. Buenos dias, companheira. Bem-vinda, companheira. E foi entrando. Então, aquelas duas fileiras de homens presos lá, com aquele corredor no meio, e eu entrando junto com as familiares. Foi muito legal. Aí passei o dia lá com eles. Aí entrevistei, conversei com eles à vontade, me fizeram dançar, me fizeram cantar, me contaram um monte de coisas, porque logo que eu cheguei, teve um probleminha. Chegaram 2 prisioneiros e um deles começou a me fazer perguntas, como é que nós vamos saber se você é jornalista mesmo? Falei, não, de novo. Falei, aqui estão os familiares, muitas delas me conhecem. Vai lá perguntar, tirar tuas dúvidas com ela, eu não vou te responder porra nenhuma. Fiquei brava com o cara, porque eu já tinha respondido tudo. E ele querendo saber mais, como é que nós vamos ter certeza, e coisas assim. Falei, elas têm certeza, vai perguntar para elas. Não vou te falar com você. Aí ele foi. Aí voltou todo sorridente. Perdão, companheira. Perdão. Está tudo resolvido. Vou trazer aqui para conversar com vocês 2 companheiros que vão ficar à sua disposição o dia inteiro para responder tudo o que você desejar saber. Claro que tem coisas que eles não vão poder responder, mas de qualquer forma, sem resposta, tu não ficará. E aí, depois ele voltou, trouxe 2 companheiros que eu acabei apelidando, um de Pedro e um de José, não sei o nome deles. E 1 ano depois eles foram mortos num bombardeio que teve lá no Fronton, junto com os restantes que foram massacrados, né? Mas realmente eles estavam com moral levantadíssimo, sabe? Eu não vi ninguém reclamar de nada, não vi ninguém se queixar. Pelo contrário, muita organização entre eles, sabe? Uma coisa muito disciplinada.
Eles tinham farmácia que eles mesmos criaram, eles tinham biblioteca que eles mesmos criaram, eles tinham um setor de artesania, artesanatos, e me deram um chapéu de presente. Quando eu fui, na hora de ir embora, me deram um chapéu autografado ainda. Quer dizer, autografado não, com dedicatória, dentro assim. Nosotros, los mejores hijos del pueblo, que hacemos com todo o carinho comunista, nosotros, com todo o carinho comunista, nós, os melhores filhos do povo, te fazemos chegar este presente. Me deram o chapéu, feito por eles lá mesmo, dentro da ilha. Então eu passei o dia, né, com o Pedro e com o José, que não eram esses nomes, e eles, aí a gente conversando, né, sobre tudo. E eu, né, falamos sobre o povo peruano, sobre Cordilheira dos Andes. Eles perguntaram sobre o Brasil, eu respondi. E ficamos ali conversando. Aí, na hora do almoço, as famílias mandaram entregar para nós pratos com panqueca de frango, muito gostosa, por sinal, e legumes. E aí a gente comendo, conversando, criançada brincando. Aí eu falei assim, nossa, nem parece assim. E a gente sentado numa arquibancada que foi feita por eles. Aquilo era um lixo antes, sabe? Era uma coisa imprestável aquela ilha. Aí eles, à mão, os 300 homens, construíram degraus. Pegaram as pedras, foram montando degraus, fizeram arquibancadas, né? Para sentar, para receber visita. Então ficou assim, cheio de arquibancada. Ou seja, são os famosos andenes, que tem. Desse andenes é que veio o termo Andes, que são essas curvas de nível, né? Tudo cheio de. Que se faz na cordilheira para plantar e tal. Eles fizeram lá na ilha para dar um trato, né? Naquele lugar sujo de coisa. Organizar, então, umas arquibancadas e lá embaixo, e ficou que nem um anfiteatro, de baixo para cima, assim, e lá embaixo fizeram uma espécie de um palco, um círculo cheio de terra batida, bem batidinha, onde eles foram dançar para eu aprender. Depois me levaram, queriam me ensinar também onde cantar. Aí eu achei muito legal que eles me mostraram a banda deles. Era assim. E tocavam bem, apesar de ser um bumbo furado, um violão faltando corda, um charanguinho com problema, uma quena toda estuporada. E eles cantavam. Dançando, cantando. Imagine, naquele lugar horroroso. Então, eles estavam realmente muito bem. Aí brinquei, né? A gente comendo as panquecas, a criançada brincando. Falei, nossa, a gente aqui até parece que estamos de férias em algum lugar. Não parece que é um campo de concentração com histórias tão sangrentas, né? Aí eles riram, disseram, nós mesmos já apelidamos isso aqui de Balneário Apolônia. Balneário Apolônia, pelo que eu consegui entender das gozações, era um balneário do chique, ó, da classe dominante do Peru. Aquelas coisas de rico, entendeu? E eles disseram, nós apelidamos já isso aqui de Balneário Apolônia. Nós fazemos natação, eles contando, né? Que volta e meia eles entram no mar, nada, para fazer exercício também. Eles têm a sua disciplina e a sua vida, né? Eles estudam, eles alfabetizam o pessoal, os companheiros que vêm dos Andes, quase todos são analfabetos. Eles alfabetizam, depois eles dão lições de biologia, de história, de não sei o quê, de teoria política. Então, realmente uma coisa assim, muito bem organizada. Eles mesmos cozinham, porque eles andavam recebendo comida dos guardas
cheia de caco de vidro moído, pedaço de rato. Então disseram, não, nós não queremos mais a comida de vocês. Fizeram greve de fome, conquistaram o direito de eles mesmos cozinhar. Então, as familiares, quando vão lá, levam, né? Os alimentos, eles mesmos cozinham para si. Então, é tudo bem organizadinho, muito... Aí tinha lá... Tinha 2 andares a prisão. Embaixo era onde ficava... Bom, dos dois andares eram a mesma coisa. Os beliches eram... Deixaram o corredor no meio e os beliches dos 2 lados, né? Beliches, para dormir. E aí lá na frente, no lado oposto, uma mesinha com Marx, Mao Tse-tung e não me lembro o outro. Tinham três grandes cartazes e uma mesinha onde eles davam as aulas, faziam as palestras e tal. E no andar de cima, que ele chama... Bom, os 2 andares eram conhecidos como pavilhão azul. Pavilhão azul, só que ele não era azul, só que algum dia foi. Era branco mesmo. E no andar de cima funcionavam coisas também, né? Que eles organizavam tudo. Tinha atendimento de saúde, que vários entre eles eram enfermeiros, ou eram médicos, ou eram agentes de saúde pública. Sabe, enfim, eles faziam acontecer tudo que eles queriam. Aconteciam por eles mesmos, contar com as próprias forças. Foi muito interessante. Rosane, como que era a relação do povo com a guerra popular e com as ações promovidas pelo Sendeiro? Olha, eu notei que a população era simpática, sim, aos guerrilheiros. Pelo menos as oportunidades que eu tive de... Por exemplo, porque volta e meia o Sendeiro, o partido detonava, dinamitava as torres de luz, né? Ficava sem luz. E as pessoas não ficavam esbravejando, esses terríveis guerrilheiros, esses terroristas, não ficavam. Inclusive, escutei uma frase dentro de um ônibus, um dia que apagou a luz e tal. Aí uma pessoa disse assim, foram eles. O cara disse, foram eles que dinamitaram. Olha, eu não simpatizo com eles, mas alguém tinha que fazer alguma coisa nesse país. Então, aquilo me marcou, aquela frase, sabe? A impressão que dava. Sim, não apenas eu, outros jornalistas, aqueles que não eram da direita, viam que a população apoiava, sabe, a rebeldia, apoiava a luta. Porque Peru realmente era um lugar, quer dizer, voltou a ser um lugar terrível, assim, de repressão, de desigualdade. Bom, um país da América Latina com todos os problemas que o capitalismo provoca, né? E o povo peruano é um povo muito lutador. Então, eles, vendo o Sendeiro atuar, vendo o partido atuar, se identificavam, sabe, com as ações da coisa contra o governo, sabe, aquela coisa de se identificar com a guerra popular. Com certeza era. Outros disseram que não é, o partido nunca foi uma coisa isolada lá dentro do Peru, assim, sem massas, sem apoio. Sempre teve muito apoio. Nós sabemos que a reação é sempre muito forte, né? Eu imagino que havia uma intensa propaganda anti-imperialista a respeito do PCP. Você pode nos falar um pouco sobre como era essa propaganda na sua experiência à época, companheira? Era uma propaganda terrível. Tudo que vocês veem hoje falar em mal do Hamas
do Hezbollah, e anos atrás do Bin Laden, que era um safado mesmo. Esse foi cria dos Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos criou um monstro, depois não deu conta do monstro e virou o Bin Laden. Tudo isso se falava na década de 80, era o Sendero Luminoso. Todo santo dia, na televisão, nos jornais, falava-se das ações do Sendero Luminoso, quão malvados e cruéis eles eram. Bem, a coisa era... Sim, havia uma campanha mesmo contra. Porque o Império, os Estados Unidos, percebeu a força, a CIA percebeu a força que tinha o partido. Então, eles tinham que detonar o partido. Então, foi uma coisa organizada mesmo, uma antipropaganda bem intensa mesmo, bem intensa. Bom, o partido sempre disse que a sua propaganda eram as ações, os atos, né? Ou seja, as ações armadas, né, que o partido realizava, já eram a sua propaganda. Muitas vezes soltavam alguns panfletos da Cordilheira dos Andes e tal, explicando para as massas o que estava acontecendo, porque o partido sempre deu satisfação para as massas, né? Então eu explicava o que acontecia e as massas entendiam perfeitamente, né? O que era aquilo tudo, por que estava acontecendo. Agora, o partido o Sendero sempre foi contra a história de convocar entrevista coletiva, como outras guerrilhas fizeram antes. Nunca. Não, o Sendero nunca conversou com jornalista, assim, de dar entrevista. Ou melhor, eles falaram, parece que com 2 jornalistas europeus que entraram, que eles levaram lá no fronton antes de mim, que eu fui a primeira das Américas, né? Então eles falaram com 2 europeus. Mas não era, eles não usavam essa história de, sabe, de dar entrevista, não. Porque eles sabiam a mídia burguesa o que fazia com as entrevistas, né? Então não adianta. Rosana, a gente tem um momento muito triste, né, da história do Peru, da história das Américas, que é o governo fascista, ditatorial e genocida do Alberto Fujimori. E a gente sabe que esse governo perseguiu muitos militantes democráticos, muitos jornalistas. Houve alguma proibição a você de entrar no Peru durante o regime do Fujimori? Sim, houve. Pelo seguinte, porque eu transformei em livro Sendero Luminoso, Fogo dos Andes, em 1991, eu transformei aquele caso da minha visita ao fronton, a conversa com os familiares, tudo que eu passei lá no Peru, tal, eu transformei em livro, né, no Sendero Luminoso, Fogo nos Andes, que por sinal esgotou-se rapidamente, foi feita uma segunda edição, esgotou também. E aí vieram os pedidos, mas você não vai editar de novo? Todo mundo queria ler. Aí, por causa desse livro de 1991, que eu lancei em Brasília, eu fui cortada pelo Fujimori. Porque em 91 já era o governo Fujimori, quando eu lancei o livro. Aí, esse ditadorzinho, merreca, mandou o embaixador peruano em Brasília ir no meu lançamento e me ameaçar na minha cara. Eu cheia de convidados, o peruano chega lá, senta-se como eu e tu aqui. E ele disse assim, esse negócio de ficar falando bem do Abimael Guzmán não vai dar certo. Falando isso. O senhor tem alguma coisa contra isso? Ele falou, tenho. Falei, então o senhor escreve o seu livro, o meu o senhor não vai mexer, o meu livro, eu é que mando nele, está fazendo sucesso, olha quantas pessoas tem aqui. Vão ler o livro. O senhor escreve o seu, então.
O meu livro, o senhor não vai impedir nada. Ele vai circular, ele vai fazer sucesso, ele vai sair na mídia brasileira. Não adianta vir com conversinha de me ameaçar. E o senhor põe-se daqui para fora, de preferência já. Aí eu falei, gente, esse cara peruano é embaixador, tá me ameaçando. Aí o pessoal cercou ele e ele foi embora. Então, mas em seguida, o governo peruano soltou uma declaração que saiu na mídia, me declarando persona non grata mais no Peru, que eu não podia mais entrar lá. E assim eu fiquei, porque a ditadura durou 10 anos, né? Eu fiquei 10 anos sem poder entrar no Peru. Mas o que eu queria eu já tinha feito. Eu já tinha entrado, eu já tinha entrevistado o pessoal do partido. Então é o seguinte, deixa. Eles pensaram que eles iam me punir, não me puniram. Indo mais além, você vê similaridades com a conjuntura do Brasil e a conjuntura do Peru, quando a gente pensa, né, nas ações da reação? Sim. É uma reação meio modelito que a repressão utiliza dentro do sistema capitalista, comandado principalmente por Estados Unidos, né? Então, eles fazem tudo muito parecido, né? Na América Latina, que eles consideram seu quintal. E as burguesias de cada país, que são totalmente submissas ao capital internacional e aos Estados Unidos, né? Então, eles fazem tudo muito parecido. Então, a repressão que se faz aqui no Brasil é muito parecida com a repressão que se faz no Peru e outros países também. É bem similar. Rosana, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Queria deixar o espaço aberto aqui para você sempre, te falar da honra que é para mim te receber. A companheira sabe da minha intensa admiração por ti, né? Um prazer poder estar te recebendo aqui nesse canal. E quero deixar o espaço aberto. Muito obrigado, viu, companheira? Gente, essa foi com certeza uma das melhores entrevistas que a gente teve aqui até hoje. Obrigado demais a todos vocês que estiveram aqui vendo o vídeo. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde